Se quiserem apadrinhar a criança, me procure, eu irei estar passando mais informações. Vamos continuar contribuindo com essa obra que é do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado aqui em Vila Moraes, em São Paulo, no Brasil e até os confins da terra. Amém? Convido o Jonathan, estará trazendo a palavra nessa noite. Será em espanhol, tá, irmãos? Brincadeira, será em português. Que Deus abençoe. Vamos orar pelo pastor Jonathan. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, aqui pela vida do teu servo. Que o Senhor, ó Deus, o abençoe, que o Senhor, ó Pai, capacite, que o Senhor, ó Deus, use a vida dele, Pai, nesta noite, para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Que aqui, Pai, o teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer novamente estarmos aqui junto com vocês, participando de um culto ao nosso Deus. E eu quero, primeiramente, me apresentar. Sou o pastor Jonathan, sou paraguaio, 100%, verdadeiro. Já tô acostumado a essa brincadeira, já não fico bravo, já estou abrasileirado. Há 8 anos estamos aqui, junto com minha família, a Rosana, minha esposa, a Antonella já nasceu aqui, minha esposa está esperando mais um bebê aí, está a caminho. Estamos contentes, obrigado à igreja, à brasileira por ter nos acolhido nesse momento, nesse tempo. Essa noite não estou com minha esposa, mas estou aqui com o Ramon. Se pode levantar a mão, Ramon, paraguaio também, o Vitorino, nos está acompanhando aqui, tá? Eles vieram me dar uma força aí, hoje. Minha esposa não está comigo, mas graças a Deus aí tenho os irmãos que têm me auxiliado ali. Quero aproveitar esse momento para agradecer à Igreja Batista em Vila Moraes, pela ajuda, pelo socorro que tem realizado, tem feito, o que tem feito lá no Bom Retiro. Uma vez por mês, o Lucas e a equipe estão indo lá em representação da Igreja Batista de Vila Moraes para nos ajudar, nos dar uma força lá. E olha que força, muita ajuda nesse trabalho missionário. No final das contas, trabalho missionário não se faz sozinho. Trabalho missionário é da Igreja de Cristo, e quanto mais a Igreja de Cristo se une, o trabalho fica maior, o trabalho fica mais relevante. Então, obrigado, Lucas, obrigado, Igreja Batista em Vila Moraes, por essa força aí, por essa ajuda, com Cris, irmão Ivanildo, sim, algumas irmãs aqui, a irmã que está lá na mídia, ali na a irmã também, a irmã também que está cantando, nos dá um socorro ali. Não sei se alguma irmã foi ali, não lembro. Muito obrigado, sim, vocês representaram, vem lá de maneira excelente a Igreja Batista em Vila Moraes. Eu quero expor a palavra de Deus em 2 Reis, abra sua Bíblia, em 2 Reis, capítulo 7, da palavra de Deus. Segunda Reis, capítulo 7, versículo 9. Segunda Reis 7:9 diz assim: Mas então disseram, nós não estamos agindo bem, temos boas notícias e não devíamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio. Oremos.
O nosso Deus, o nosso Pai Celestial, obrigado pela oportunidade de expor a Tua Palavra. Obrigado pelo privilégio de estar aqui diante da Tua igreja para expor, Senhor, o Teu Evangelho. Senhor, usa meus sentidos para expor a Tua Palavra e assim, Senhor, que a Tua Palavra nos fale, que a Tua Palavra, Senhor, não entre só nos nossos ouvidos e gere um certo tipo de informação, mas, Senhor, que constranja os nossos corações, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja agindo em nós para a Tua glória e honra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, pensem em aquilo que é urgente para a sua vida, para seu cotidiano viver. Pensem naquilo que é urgente hoje para você, para tu. Pensem naquilo que é indispensável, aquilo que se você deixar para amanhã, será muito, muito tarde. Qual é? Que é isso? Essa semana estava correndo atrás de um guarda-roupa. Precisava de um guarda-roupa. Graças a Deus consegui. Mas era urgente para mim. Eu corri atrás. Eu não medi tempo. Eu corri atrás. O que tem sido urgente para a sua vida? O que tem ocupado sua mente, seu esforço, seu tempo nesse último momento? O texto que acabamos de ler, coloca em cena dois leprosos que estavam desfrutando, estavam ali comendo, bebendo sobre aquilo que os assírios tinham deixado ali no deserto, sim? E eles estavam calados, estavam comendo, bebendo e não tinham avisado para o povo de Israel que um grande fato tinha acontecido. E este texto me levou a pensar nesse tema hoje, nesse título: a urgência de pregar o Evangelho. Nós, como igreja, temos como missão pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Alguém disse que se a igreja não pregar o Evangelho de Jesus Cristo, não tem sentido e razão de existir. Não tem. Estamos aqui como um clube mais, como um círculo mais de pessoas a fim de algum tipo de evento, de ideia, porém não tem sentido de se chamar de igreja. Igreja chama-se o grupo de pessoas que prega o Evangelho de Jesus Cristo. E nós, como igreja, temos a prioridade de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. A urgência, a prioridade da igreja é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Concordam comigo? Estamos nessa mesma linha de pensamento? Amém. Eu vou trazer à tona esse texto aqui do capítulo 7. E o contexto nos coloca em uma situação bem difícil para o povo de Israel, para o reino do norte. O rei de Assíria, o Ben-Hadad, tinha cercado a cidade. Não deixava o povo de Israel sair da cidade. Então, como estratégia de guerra, eles simplesmente rodearam a cidade e não deixavam sair nem entrar água, alimentos. Então, a estratégia era deixar esse povo morrer de fome, de sede naquela cidade e assim conquistar a cidade. Naquele momento, uma cabeça de burro, né? de aquele animal, como seria, se vendia por 50 ciclos de prata. Uma mulher tinha vendido o seu filho para servir de alimentação para o povo. Estavam praticando canibalismo.
Então era uma situação bem ruim para a cidade. Então o profeta Eliseu se levanta e profetiza e disse: amanhã 1 quilo de farinha vai ser muito barato. Aí o conselheiro do rei se levantou, riu na cara dele e falou: é um absurdo o que você está falando. Olha o exército lá fora e a gente aqui morrendo de fome, e amanhã a gente vai estar com essa fartura. Não acreditou, estava sendo incrédulo. Mas então você vai morrer por esse motivo, pela sua incredulidade, profetizou o profeta Eliseu, e de fato esse homem morreu mesmo. Mas o fato é o seguinte: a cena aqui muda para um grupo de leprosos, sim, um grupo de leprosos que estavam ali sem chance, eles estavam ali para morrer, eles não tinham chance, foram rejeitados pelo povo de Israel. Vocês sabem a condição do leproso no Antigo Testamento: rejeitados, eles eram afastados da sociedade, eles não tinham valor nenhum. Então eles, se estavam dentro da cidade, ninguém queria eles, iam morrer mesmo. Se eles estavam ali fora, iam morrer mesmo em qualquer momento. Então eles falaram o seguinte: se a gente está aqui, está lá, a gente vai morrer de qualquer jeito. Vamos para o exército assírio pedir misericórdia, talvez a gente ache alguma coisa aí, algum benefício, a gente fique ali nesse lugar. Enfim, eles foram lá. Para surpresa deles, não tinha ninguém, né, no lugar. Aquele assédio à cidade tinha sumido. Todas as pertences dos soldados tinham ficado: vinho, alimento, roupa, armas. Eles ficaram assustados e tinham sumido. Deus naquela noite tinha enviado som de muita gente. Eles ficaram assustados e foram embora. Acabou o assédio à cidade. Os leprosos foram lá e o que aconteceu? Não tinha ninguém. O que fizeram esses leprosos? Vão comer e beber. Entraram na primeira barraca, saquearam, pegaram ouro, foram enterrar, guardaram. Foram no segundo, mas aí um deles se tocou e falou: peraí, o que está acontecendo? Olha, o que estamos fazendo? A gente está comendo aqui, está bebendo. Temos que avisar para o povo lá, porque se a gente não avisa, a gente vai morrer. Então, nesse momento eles foram lá, e olha o que diz o versículo que a gente leu, versículo 9. Mas então disseram: nós não estamos agindo bem, temos boas notícias e não devíamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio. É interessante a fala desses leprosos. Eles disseram: nós não estamos agindo bem. Eles se tocaram. Eles estavam nem aí. Eles estavam prestes para morrer. Eles estavam cientes da condição deles. Mas em um momento eles falaram: peraí, a gente está aqui comendo e bebendo, vamos dar as boas notícias para o povo. Esse é um fato interessante, porque, lembram, eles estavam nem aí, eles estavam para morrer, eles não tinham, já estávamos para morrer mesmo, mas em um momento eles se tocaram, eles acordaram, seus olhos se abriram, eles entraram em si, eles começaram a pensar e falaram o seguinte: mas nós não estamos agindo bem. Eles entenderam que o procedimento de agir deles estava errado. Interessante isso. Mais adiante eles falaram: temos boas notícias e não devíamos ficar calados. Aquilo que tinha acontecido de fato era um grande milagre.
um fato inusual, não tinha acontecido. Era um milagre, um exército numeroso, grandioso, poderoso, tinha sumido do nada, tinha deixado todas as suas pertences, todas as suas riquezas, e isso não era comum. Vamos lá, falemos as boas notícias, porque não podemos ficar calados. Não podemos ficar calados. Na seguinte oração, no mesmo versículo, os leprosos disseram: se esperamos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Irmãos, vocês estão percebendo o que está acontecendo? Eles falaram: estamos aí, vamos morrer. Mas do nada eles estão preocupados por um simples castigo. Vocês perceberam a mudança de pensamento que tiveram esses leprosos em um curto período de tempo? Perceberam? Eles estavam nem aí para morrer, vamos morrer mesmo, estamos nem aí, vamos lá. Mas agora eles estão preocupados porque iriam receber um castigo. Vocês perceberam a mudança de pensamento que essas pessoas tiveram naquele momento? Isso é muito interessante. Então eles falaram: vamos agora mesmo contar isso lá no palácio. Eles deixaram tudo ali. Tinham guardado algumas coisas para eles, mas deixaram tudo. Foram dar notícias no palácio. Ninguém no princípio acreditou neles, mas de fato eles vieram. Sim, o rei veio e de fato eles estavam ali diante dessa situação miraculosa do que Deus tinha feito a favor deles. Muito, muito interessante. E esse fato, como fala a igreja hoje, a igreja do século 21? Como nós nos apropriamos desse texto, como nos fala hoje, em tempos de graça, para a igreja hoje? Primeiramente, irmãos, se vocês perceberam, a batalha não era deles, a batalha era de Deus. Deus estava agindo a favor deles. Deus estava indo em frente. Eles não precisaram nem sair da cidade, nem pegar uma arma. Deus tinha batalhado a favor deles. Deus tinha destruído os seus inimigos. Deus estava na frente, agindo, obrando a favor de Israel. Isso é um milagre. Isso é Deus agindo de maneira misericordiosa a favor do seu povo. E quando eu falo de maneira misericordiosa, se vocês lembram, os que são frequentadores da EBD, vocês sabem quem foi o rei que estava reinando naquele momento, o filho de nada mais e nada menos de que Acabe. Vocês sabem quem é Acabe? O esposo da famosa mulher de nome Jezabel, a terrível, a que veio de Sidão, aquela que veio a trazer idolatria para dentro de Israel, aquela mulher que tinha feito coisas terríveis dentro do povo, que tinha levado ao povo de Israel à idolatria, uma mulher diabólica, uma mulher ruim, que tinha levado ao povo para a prostituição. E quem estava reinando naquele lugar, naquele momento, era filho, sim, desse casamento, ser filho desse relacionamento de Acabe junto com Jezabel. Então Israel estava cheio de idolatria. Israel foi destruído, mais adiante a gente vê que Israel foi destruído. Depois ele de fato foi conquistado pelos assírios, e aconteceu com ele aquela miscigenação, aquela mescla, e sumiu de fato. O reino do norte, a gente sabe, sumiu, desapareceu, sim.
se tornaram os samaritanos, e mais adiante a gente vai saber quem eram os samaritanos. Então, mesmo que aquele povo estava agindo contra Deus, e Deus, irmãos, não destruiu à tona o reino de Israel. Os profetas falam que o reino de Israel estava cometendo coisas piores do que os cananitas, do que os sidonitas, os sidônios. Estavam fazendo coisas piores que os povos pagãos. Estavam agindo ainda com uma maldade terrível, mais que os cananeus. Lembram que Abraão chegou o momento de Deus de destruir, de juízo, chegou o momento do juízo de Deus para Canaã, e Moisés e Josué passaram faca, certo? Juízo de Deus para aquele povo. Por quê? Porque sua idolatria tinha chegado até os céus. E Deus vai falar através dos seus profetas: o reino de Israel era pior do que esse povo cananita. Imaginem, pior do que os cananeus. Mas embora essa idolatria, Deus tinha operado um milagre, obrado com milagres para esse povo. Irmãos, olhem a misericórdia de Deus diante desse povo. Um povo que estava nem aí com Deus, mas Deus operando milagres a favor deles. Olha a misericórdia, a graça do nosso Deus operando a favor desse povo. E eles estavam nem aí com Deus. Olha a misericórdia de Deus. Então Deus estava na frente deles, batalhando as suas batalhas. Eles, já falei, eles não pegaram nenhuma faca, nenhuma espada. Eles conquistaram, eles derrotaram ao povo assírio. Vemos mais uma vez a misericórdia e a soberania e o poder de Deus agindo em favor do seu povo. Amém? Depois nós vemos também na cena essa fé que tinha operado na vida desses leprosos, que de um momento a outro eles mudaram de pensamento. Eles falaram: não podemos ficar aqui calados, temos boas notícias, não devíamos ficar calados. Eles estão prestes para anunciar as boas novas para o povo. E eu já falei a seguinte mudança de pensamento é: vamos agora mesmo, porque certamente seremos castigados. Eles estavam com uma profunda convicção de que estavam errados, e depois eles falaram: vamos ser castigados. Irmãos, os ensinos aqui para a Igreja de Jesus Cristo hoje, com relação à missão, à pregação do Evangelho, é o seguinte: que nós como igreja neste século temos vivido uma vida cristã muito covarde. Concordam comigo? Não estou falando da igreja cristã em geral, no mundo todo. Um comentário que eu ouvi com relação à igreja perseguida de um irmão: olha, estão sendo perseguidos, diz os irmãos lá, coitado deles. Estavam chorando pela igreja perseguida, coitado deles. Mas eu estava refletindo: não, coitado a gente, que está muito confortável, está muito tranquilo para a gente. Esses irmãos estão morrendo pela sua fé. Olha que convicção, morrer por Cristo. Eles não estavam duvidando, eles não estavam tremendo diante de uma faca, diante de uma ameaça, diante de uma situação de morte. Eles estavam firmes.
A fé deles estava segura, estava fortalecida. Coitado da gente, que vem qualquer vento de doutrina e a gente cai fora da igreja. Estou falando alguma bobagem? Estou falando alguma coisa fora da realidade? A igreja tem sido ultimamente covarde com relação à pregação do Evangelho. Irmãos, não existe nenhum século comparado com esse século hoje com relação à pregação do Evangelho. A igreja em geral, a igreja do mundo todo, a igreja de Jesus Cristo tem feito muito pouco. Tem muito pouco. Nos séculos 17, 18, no século 19, até no século 20, foram feitas muito mais, do que final do século 20, princípio do século 21. A igreja de Jesus Cristo tem feito muito pouco. Então, irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho de maneira urgente. Como a irmã estava falando, de maneira missional, mas também de maneira missionária, indo além. Irmãos, como igreja, nós temos uma urgência: pregar o Evangelho de Jesus Cristo. A gente não pode se calar. A gente não pode se calar. E por que falei da covardia da igreja? Porque, irmãos, Deus é por nós. Deus batalha as batalhas do seu povo. Deus é que vai na frente. Nós que estamos em missões, nós temos muitos projetos missionários que chegam, não é assim, Lucas? Muitos projetos missionários. Mas que tem sido a resposta das igrejas ultimamente? Não podemos. Ultimamente, não podemos fazer. Temos pouco dinheiro, não temos recursos. Não tem pouco tempo. A igreja não tem tempo para fazer, para pregar o Evangelho. Um monte de desculpas. Mas a igreja de Jesus Cristo tem o Deus, o dono do ouro, da prata, o dono dessa terra, o dono de tudo o que existe, o Deus dos céus e da terra, aquele que nos envia para pregar o Evangelho, o Deus dono dos recursos, que nos falam: preguem o Evangelho, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas ultimamente a igreja tem vivido uma vida de pouca coragem. Mas a igreja, o que nos diz 2 Reis capítulo 7? Que Deus vai na frente do seu povo. É Deus que abre portas, é Deus que providencia os recursos. Irmãos, me permitam colocar aqui alguns exemplos que eu tenho vivido, não que sejam exemplos assim extraordinários, mas que de fato tocaram muito o meu coração. A gente deixou tudo lá onde eu estava, a gente foi convidado para pregar o Evangelho para os hispânicos dessa região aqui em São Paulo. E foram 7 anos de lá para cá, e a gente veio sem nada. Quando a gente chegou aqui, não tínhamos igreja para nos abraçarem. A gente ficou hospedado na casa de um irmão, na casa do outro irmão. Foram 3 meses terríveis. Eu tinha casado há 4 meses, estava já no campo missionário. Você vai perder sua família, você vai se divorciar no 2º ano, vai dar tudo errado. A gente orando, colocando a Deus essa possibilidade, porque não foge da realidade hipotética, mas Deus tem sustentado. Deus vai na frente. Não faltou o que comer, não faltou um teto, não faltou recursos. Deus tem aberto as portas. Deus tem feito coisas maravilhosas. Deus tem agido.
E nesses 7 anos eu vi a mão poderosa de Deus abrindo portas, fechando, mas abrindo portas para que sua palavra seja pregada. Eu não tenho dúvida daquilo que o nosso Deus pode fazer. Não tenho a mínima dúvida. E se vem um projeto missionário para pregar o Evangelho, eu digo amém. Vamos pregar o Evangelho. Deus vai providenciar. O nosso Deus manda pregar o Evangelho. Ele vai dar os recursos. Essa convicção hoje falta para a igreja. Essa convicção hoje a igreja perdeu. Que Deus vai na frente do seu povo. Deus providencia os recursos e Deus batalha as nossas batalhas. Diante dessa urgência do Evangelho, da pregação do Evangelho, Deus vai na frente, queridos irmãos. Deus providencia, não tenha dúvida. Coloque a mão na massa, não tenha dúvidas. Isso não significa que a gente vai fazer de qualquer jeito e sem planificar nada. Não é isso que eu quero repassar para a igreja, para o povo de Deus nessa noite. O que eu quero repassar é que o nosso Deus tem recursos ilimitados e que disso a gente não tem que ter a mínima dúvida. Não temos que ter dúvida disso. O segundo ponto, irmãos, que eu vejo aqui de ensinamento para a igreja é a atitude desses leprosos. Eles falaram: não estamos agindo bem, não podemos ficar calados diante de tamanha notícia. Irmãos, nós temos o Evangelho de Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17 diz que o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Isso significa que o Evangelho é o poder sobrenatural de Deus que Ele usa para transformar vidas, para quebrar corações, para derrubar pensamentos, para fazer que as pessoas nasçam de novo, sejam transformadas por esse poder sobrenatural que é invencível, que não tem igual. O Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo deve ser pregado, é poder de Deus, e não existe dúvida. Nós como igreja temos esse ouro, essa preciosidade do Evangelho. O apóstolo Paulo vai falar que é ouro dentro de vasilhas de cerâmica, de barro. O Evangelho, irmãos, nós somos portadores dessa boa notícia. E nós temos o Evangelho e não podemos ficar calados. A nossa sociedade precisa escutar o Evangelho. Alguém disse por aí que o Evangelho deve ser pregado a cada geração. Irmãos, nós devemos sair pregando o Evangelho. De uma maneira missional, pregando no nosso dia a dia, ali para o colega, para o vizinho, para o colega da faculdade, do trabalho, e também além, até os confins da terra. Então, irmãos, nós temos o poder de Deus. Eu estava falando com uma irmã e ela falou para mim: eu não consigo pregar o Evangelho, eu não consigo articular palavras para convencer a pessoa, eu tenho vergonha, eu não consigo. E eu entendo essa irmã, nova na fé, ela é muito tímida, ela muito introvertida, enfim. Mas falei para a irmã: fala, Deus te ama. Jesus morreu por você na cruz. Não precisa conhecer muita teologia para falar. Deus transformou minha vida e Ele morreu por você na cruz. E creia nele. Não precisamos muito para pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho porque é o poder de Deus.
É o Evangelho que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Irmãos, não é uma ação política, não é uma ideologia, não é a psicanálise, não. É o Evangelho que vai derrubar barreiras, que vai quebrar os corações, que vai transformar vidas. É o poder de Deus para a salvação. Então, irmãos, preguemos o Evangelho. Temos uma notícia urgente que falar. Temos uma notícia, uma boa notícia, uma notícia maravilhosa. Temos boas novas. Não podemos ficar calados tendo semelhante notícia. Então, meus queridos irmãos, o último princípio que eu tenho aqui para falar para a igreja é a urgência com que nós devemos pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho é urgente, é para ontem, não é para amanhã, é para ontem. A pregação do Evangelho deve ser agora, já, saindo desse local de reunião. A pregação do Evangelho deve ser até os confins da terra. Não podemos perder uma oportunidade para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, quantas vidas, quantos irmãos eu teve que consolar, acolher nos momentos em onde um familiar faleceu, morreu. Tiveram a oportunidade de pregar o Evangelho, nunca pregaram. Imagina o peso de consciência que fica nesse irmão. Tem o Evangelho para pregar, que pode salvar a sua vida do inferno, do castigo eterno, e diante dessa situação a gente fica calado. Vai morrer, vai se perder eternamente, e a gente não faz nada ao respeito. Não pregamos o Evangelho, não falamos. Quantos tem aqui irmãos, mães, pais que ainda não ouviram o Evangelho? Quantos irmãos estão brigados com seus irmãos, irmãs, pais, mães, estão brigados e por conta disso não querem nem falar? Nós temos uma notícia maravilhosa, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que deve ser anunciado, que pode salvar a sua vida, que pode levar eles nos céus, e a gente se cala, fica calado, não fala. E amanhã Deus vai cobrar de nós isso. Deus vai cobrar. O versículo 9 diz: seremos castigados. Vamos agora mesmo. Seremos disciplinados. Não podemos ficar calados diante de tamanha notícia. É urgente a pregação do Evangelho, irmãos. Existem vários projetos missionários que a gente pode adotar. A gente tem vários trabalhos que a gente pode fazer aqui na comunidade, no bairro, na cidade, para pregar o Evangelho. A gente tem muitos bairros que ainda não foram alcançados. São Paulo é um lugar é uma terra fértil ainda para o Evangelho. Quantas comunidades, cidades, lugares para pregar, a ser alcançados. Quando eu vejo os hispânicos, nós temos 500 mil hispânicos, assim, tendo um dado oficial, tá? Um dado oficial. 500 mil, mais ou menos. E por fora é 1 milhão, mais ou menos, de hispânicos, né? Os que entram ilegalmente, enfim. 1 milhão de hispânicos, só dessa etnia. E temos aqui em São Paulo, nós temos chineses, tem árabes, tem judeus, tem haitianos, tem chegado muitos venezuelanos, angolanos. Sim, São Paulo é uma cidade cosmopolita, uma terra fértil para a pregação do Evangelho. Ganhamos um haitiano, ganhamos um hispânico para Cristo,
e já temos uma porta de entrada para um futuro campo missionário na terra deles. Nós podemos fazer muito, temos muita oportunidade aqui no São Paulo, podemos fazer muito, muito, muito ainda. Então, queridos irmãos, eu quero deixar essa palavra aqui para encorajar a igreja de Jesus Cristo a pregar o Evangelho. Deus está por nós, quem contra nós? Deus vai na frente do seu povo, Ele é que abre as portas, Ele que dá os recursos. Temos uma notícia poderosa que pode mudar a vida das pessoas, e essa notícia deve ser pregada com urgência. A visão dos apóstolos era: estamos nos últimos tempos. Este momento que nós vivemos é o último momento da história que nós estamos vivendo. É urgente, devemos pregar o Evangelho. Amém, queridos irmãos? Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus possa agir em nossos corações, para que como igreja, nesse tempo, a gente se levante, possa confiar na provisão de Deus, que nós como igreja tenhamos cada vez mais uma visão clara sobre o Evangelho que nós carregamos, dos quais somos portadores, e que nós tenhamos cada vez mais noção da urgência, sim, da necessidade do Evangelho para essa sociedade. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude. Vamos orar, vamos orar. Nosso Deus, o nosso Pai Celestial, nessa noite nós queremos, Senhor, estar diante da Tua presença. Deus, nos ajude, que nós como igreja possamos ir, Senhor, para pregar o Teu Evangelho com urgência, confiando, Senhor, que Tu, Senhor, estás na frente de nós, os Teus filhos, que é o Teu Espírito Santo que convence de pecado, de justiça e de juízo. Que Deus, Tu és quem vai na frente, Deus. Nos ajude a ter cada vez mais consciência da urgência da pregação do Evangelho. Senhor, ajuda a Tua igreja a não ficar calado, a não se acovardar, Senhor, diante das ameaças do inimigo. Nos ajude a ter cada vez mais certeza, Senhor, certeza do que é, Senhor, pregar o Teu Evangelho, fazer missões. Nos ajude, Senhor. Tenha misericórdia da Tua igreja. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Obrigado.